Boa tarde, gente. Meu nome é Sofia. Eu sou nova na equipe da Fundação. Junto com a Carol, entramos na segunda-feira passada e estamos muito felizes de já fazer parte desse grande evento. Eu venho para fortalecer a área de primeira infância na Fundação José Luiz Egídio Setúbal. A gente sabe da importância dessa fase para o desenvolvimento infantil. Muitas pesquisas já mostram isso, né? E nós somos uma fundação que atua em advocacy, e parte fundamental do advocacy é a comunicação e a disseminação de informações de qualidade sobre saúde na infância. É dessa forma que a gente consegue apoiar pais, cuidadores, tomadores de decisão para fazerem boas escolhas em relação à saúde infantil. Então, olhar para a desinformação nesse tema da vacina é elementar para a gente, né? Principalmente após do que a gente assistiu durante a pandemia. Então, é um caminho natural, né? Todo o tema, né, propriamente do fórum desse ano. Nessa mesa de agora, a gente vai ter o lançamento de um segundo estudo que foi produzido especialmente para esse fórum e vai ser apresentado pela Democracia em Xeque. Então, para essa mesa que vai debater o tema comunicação e desinformação, eu gostaria de chamar a Paula Miraglia. Ela é cofundadora, publisher e diretora-geral do Nexo Jornal e da Gama Revista. Também são nossos parceiros na produção e disseminação de conteúdo de qualidade em saúde infantil, e vale ver os últimos conteúdos que foram lançados. A Paula vai ser a moderadora desse debate. E eu gostaria de chamar também a Ana Júlia Bonzanini Bernardi, que é diretora de projetos do Instituto Democracia em Xeque, o João Guilherme Bastos dos Santos, que é diretor de análise e estudos temáticos e também cofundador do projeto Democracia em Xeque, e a Chloé Pinheiro, que é editora na revista Veja Saúde, da Abril, e produtora do podcast Ciência Suja. Paula, com você. Obrigada. Boa tarde. Bom, uma alegria estar aqui. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Fundação para moderar essa mesa. E queria também parabenizar a Fundação. Acho que é importante, quando a gente pensa na filantropia no Brasil hoje, o papel que a filantropia ocupa num país como o Brasil, acho que é importante olhar para uma fundação filantrópica que tem como princípio abraçar temas tão relevantes da agenda pública brasileira, com uma ambição de promover transformações estruturais. Isso não é trivial. Eu acho que a filantropia brasileira é uma filantropia que está, né, se entendendo, se consolidando, e acho que a Fundação vem, ao longo de todos esses anos, acumulando um cardápio de temas que a gente consegue perceber como eles são importantes se a gente quer pensar num país diferente daquele que a gente vive hoje. E acho que falar de vacina, nesse momento, dialoga exatamente com isso. Essa é uma agenda muito importante para o país. O tema da vacinação e a vacina é um tema em relação ao qual o Brasil sempre pôde se orgulhar. O Plano Nacional de Imunização, acho que tem uma série de políticas públicas em relação à vacinação no Brasil exemplares, e, de repente, tudo isso mudou. E mudou de uma maneira bastante radical, com consequências imediatas muito explícitas, e que eu acho que, de uma maneira muito positiva, foram capazes de mobilizar a sociedade brasileira, os diferentes setores da sociedade brasileira. Acho que não demorou para a gente entender a relevância do tema, um pouco onde estávamos nós e qual é o papel dos diferentes setores da sociedade. E, nesse sentido, acho muito feliz que a gente tenha uma mesa dedicada a falar sobre comunicação e desinformação. Esse é um tema, né, esse é um campo, o campo da comunicação, o campo da desinformação, né, foram campos que tiveram um papel importante nessa jornada de redução da cobertura vacinal no Brasil. Obviamente, conversam com outros universos. A desinformação ela não foi exclusiva à vacinação, mas, no caso da vacina, ela tem algumas especificidades no que se relaciona à vacinação. Acho que a gente, né, viveu um momento, e vive um pouco ainda um reflexo de um momento também onde a própria ciência, de maneira geral, foi colocada em xeque, os cientistas, a produção acadêmica, as universidades, o saber formal, tudo isso virou um objeto de grande debate no Brasil.
Mas eu acho que a conexão, o Brasil, a gente precisa pensar que é um país que consegue fazer conexões muito grandes entre a produção acadêmica e a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. E é por isso que a gente tem a oportunidade de fazer essa conversa de maneira tão informada e também com desdobramentos que sejam práticos e possam impactar a formulação de política pública. Então, estou muito feliz, a Fundação é uma parceira, né, como a gente falou, do Nexo e da Gama, estou feliz aqui de fazer essa moderação e de estar com 3 pessoas que também vêm atuando de uma maneira muito interessante e produzindo também uma informação que consiga circular e questionar um pouco esses discursos que fizeram com que o nosso contexto de vacinação não fosse tão bom. Então, a gente tem aqui, eu estou com a Ana Júlia Bernardi, do Democracia em Cheque, João Guilherme dos Santos, do Democracia em Cheque, e a Chloé Pinheiro, da revista Veja Saúde, e o podcast Ciência Suja. Um prazer estar aqui com vocês. Eu passo a palavra, então, para a Ana Júlia e o João, que vão apresentar a pesquisa para vocês. Obrigada. Está funcionando? Pronto. Posso falar ali do púlpito? Está ótimo. Só esse, dá para frente, precisa botar aqui. O roteiro não está funcionando. Tá bom. Qualquer coisa eu chamo a Lourdinha aqui, que ela já pegou o jeito. Vou fazer um teste antes, um minutinho. Tudo bem, eu aproveito esse meio tempo para me... Olha, foi até demais. Pronto, agora sim. Para começar, boa tarde a todos. Já foi apresentado, sou João Guilherme, um dos diretores do Democracia em Cheque, que é um instituto que atua em 3 grandes eixos, que são ameaças à democracia, negacionismo climático e desinformação na área da saúde. Eu também sou do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e do IPI, que é o International Panel for the Information Environment. A gente vai trazer 6 estudos que a gente fez de forma diacrônica para a Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Obviamente, vai ser muita coisa para falar, então a gente vai fazer isso um pouco rápido, mas com muita abertura para vocês trazerem qualquer dúvida na etapa de perguntas e nos próximos momentos. Então, eu vou passar um pouco mais rápido por essa parte de quantos período, números e tal, porque eu acho que tem 3 grandes eixos que perpassam todos os estudos que a gente fez e que ajudam a gente a começar essa conversa. E é por eles que eu vou começar agora. Primeiro, uma perspectiva integrada com relação às diferentes plataformas. O que a gente quer dizer com isso? Que a viralização de informações em redes sociais online, ela lembra muito a viralização, enfim, na área da saúde também. Então, se eu tenho um vírus, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que chega no Brasil de avião, mas para chegar a várias comunidades precisa passar por ônibus, bicicleta, pessoas caminhando, é inútil eu isolar o avião achando que eu vou entender como ele entrou na comunidade, ou isolar um mototáxi achando que eu vou entender como ele cruzou o Atlântico. Na verdade, cada modal de transporte desempenha uma função diferente dentro de um sistema integrado. Então, mais do que entender quantos passageiros estão sendo transportados ou quantas pessoas foram atingidas por uma mensagem, é extremamente importante entender qual função aquele meio desempenha num sistema maior, num sistema complexo, né? Então, entender viralização por essa perspectiva integrada e como um sistema complexo vai exatamente nesse sentido. Eu já entrei um pouco no segundo ponto, né, que são as diferentes funções que as plataformas adquirem. Não é porque um avião transporta menos gente do que um metrô que ele vai ser menos relevante na viralização, justamente porque ele alcança públicos diferentes. E aí, como é que isso vai para redes sociais, para começar a ficar um pouco mais prático, né? Eu sempre gosto de dar também o exemplo do YouTube e o uso casado entre o YouTube e o WhatsApp. O YouTube ele atinge milhões de pessoas, né? Você tem uma facilidade muito grande de expor o vídeo. Mas, no momento que o YouTube retira o vídeo do ar, todo mundo que está com aquele link no próprio WhatsApp deixa de ter acesso. Mas, no momento que alguém baixa um vídeo do YouTube e insere ele no WhatsApp, eu entro numa lógica completamente diferente. Porque, dentro do WhatsApp, todo mundo que acessa um vídeo faz o download daquele vídeo para o próprio celular. Então, se 1000 pessoas acessaram, eu tenho 1000 cópias independentes em 1000 celulares diferentes. É virtualmente impossível eu me livrar daquele conteúdo, mesmo que o YouTube tire do ar e faça o que quer que faça, né? Então,
para algumas campanhas de desinformação, ter 1000 réplicas circulando pelo WhatsApp pode ser mais danoso a longo prazo, pode dar mais resiliência para aquela campanha de desinformação do que ter 100.000 vistas no YouTube, por exemplo. Então, essa transição, para começar a entender a função sistêmica de cada plataforma, ao invés de olhar só os números e ter essa perspectiva mais global do funcionamento, é um passo-chave que a gente só conseguiu dar justamente por olhar diferentes plataformas e tentar fazer uma análise que conjugasse todas elas, né? E, por fim, a relação entre produção e demanda de informações falsas. Porque a gente olha muito para a produção, a gente está o tempo todo que alguém me liga, a própria Chloe, quando a gente conversa, mas quem está fazendo isso tudo? A gente tem muita preocupação em quem produz, mas muito poucas vezes a gente olha de onde vem a demanda por aquela informação. Porque a gente tem centenas de informação falsa sendo produzidas diariamente. Por que algumas delas têm uma repercussão avassaladora e a maioria absoluta cai, né? Eu tive chance de desenvolver melhor isso em outros projetos, mas eu gosto de trazer e isso dialoga muito com toda aquela discussão sobre conveniência e outros fatores que também estão relacionados, né? Então, essa experiência minha que eu citei anteriormente foi na região norte. Você tem, por exemplo, no Pará, uma dificuldade muito grande de ter acesso, em alguns lugares, né, ao posto. Para uma pessoa que passa todo dia em frente ao posto, eu inventar que a vacinação acabou e não está acontecendo ali, não traz nenhum risco grande para o dia a dia daquela pessoa. Ela vai passar ali mesmo, então ela olha e, se não tiver acabado, está tudo bem. Mas para alguém que precisa achar alguém para deixar um filho, faltar ao trabalho, para depois ir até o posto, a possibilidade, mesmo que ela não acredite totalmente, mesmo que ela ache que não é confiável a fonte da informação, a possibilidade de chegar lá e não ter nada é um risco significativo. E esse é o terceiro e último grande ponto que eu queria trazer antes de passar rapidamente pelos estudos, que é a informação falsa, ela é uma só, mas os contextos de interpretação e o modo como ela vai influenciar o comportamento, que está diretamente ligado a essa ideia de risco e como ela interage com uma série de outros fatores materiais, ela é essencialmente local. E aqui, nesse ponto, fico muito feliz do quanto isso foi reforçado nas falas anteriores, o quanto a gente não tem como ter uma solução só para todos os lugares, porque é exatamente isso que a gente vê nessa área aqui. Nesse mesmo trabalho que eu mencionei antes, a gente ficou muito surpreso com... Eu vi o susto, e o susto do jacaré da Lourdinha, eu lembrei disso também. Que, embora o jacaré tenha virado um meme em São Paulo, no Rio, as pessoas fizeram filtros do Instagram... Quando a gente ia em Boa Vista conversar com os comunicadores indígenas, eles diziam que, principalmente os indígenas mais velhos, de várias regiões, não estavam se vacinando por causa da ideia de virar jacaré. Porque, dentro da cosmogonia daqueles povos, isso faz sentido, isso é uma realidade factível. E, por conta de uma série de experiências com os brancos, em que outras coisas são atribuídas a isso, pandemias, enfim, toda essa dinâmica chauara, eles viam isso como uma ameaça real. Eu não tenho como olhar a ideia de que alguém pode virar jacaré se tomar vacina e entender algo tão específico assim, ou olhar como isso está sendo interpretado pela maioria das pessoas, que acaba sempre caindo, né, no Sudeste, e entender como isso está sendo interpretado em cada lugar menor. Então, acho que esses 3 grandes eixos são os que juntam um pouco as conclusões e mostram quão complexo esse cenário que a gente pode ter a partir, né, da leitura dos outros estudos todos. Eu me esqueci de ativar o temporizador, então, por favor, alguém indique quando faltar 5 minutos ou algo assim. A gente vai passar bem rápido pelos estudos todos. Esse ponto foi bastante interessante, isso para facilitar a interpretação. É uma rede de canais do YouTube, os canais no YouTube têm relações de inscrição e recomendação entre canais, né? E, através da composição da rede, a gente consegue usar uma série de métricas de centralidade, detecção de comunidades, para agrupar esses canais. Então, o que vocês estão vendo aqui é a rede de canais, os canais mais densamente conectados estão mais ao centro, e o tamanho deles varia de acordo com a quantidade de visualizações que os vídeos deles em conjunto têm. E eu sempre gosto de trazer isso aqui, porque eu, particularmente, não conhecia a Maria Clara JP. Foi uma grande surpresa para mim, o quão fora dessa bolha. A gente levou para a reunião, Márcia também, ninguém conhecia a Maria Clara JP, me senti melhor. Mas, quando a gente olha os outros, né, os canais que a gente consideraria canais de referência, certificados,
esses aqui embaixo também, a diferença de tamanho ela é muito interessante, muito emblemática, né? Para ter uma visão comparativa, né? Os quadros seguintes são esses aqui. Maria Clara JP tem quase 40 milhões de seguidores. O Fabiano repete essa frase com alguma frequência. E o mais interessante é como isso aconteceu, como eles chegaram lá. Era o vídeo da Maria Clara JP se vacinando, são 2 crianças, acharam aquilo muito engraçado, isso ganhou uma repercussão enorme. Isso foi há 6 anos atrás, não é um evento recente. A ponto de algumas pessoas explorarem isso. Tem boneco deles, crianças indo se vacinar com bonecos da Maria Clara JP. Mas o mais interessante disso tudo é o quão fora do ecossistema que está discutindo isso, está querendo falar de vacinação infantil e várias outras coisas, essa realidade está. E como eles podem acabar sendo referências mais factíveis para uma parcela muito grande da população do que o conhecimento científico, acadêmico, que a gente está olhando. Para além disso, a gente, inclusive, esse foi um dos últimos estudos a poder fazer isso, porque o YouTube bloqueou o acesso a esse dado, mas a gente tinha acesso aos dados de vídeos relacionados, que tem muito a ver com covisualização. Então, o mesmo grupo de usuários costuma assistir esses vídeos, então o YouTube marca que eles estão relacionados. E a partir da ideia... Não consigo ler, né? 5? Tá. A partir dessa clusterização, a gente conseguia dividir os nichos, né, principais. Então, resumindo muito rapidamente, quando as pessoas colocavam vacinação infantil no YouTube, os principais vídeos aparecendo nos primeiros lugares eram ligados ao calendário de vacinação, que era um interesse muito prático, né? A partir desse calendário, eles migravam muito eventualmente para um cluster só sobre vacinação infantil, mas principalmente para vídeos de humor, de crianças se vacinando. E dentro desses vídeos a gente encontrou vários comentários problemáticos. Isso foi outra parte do diagnóstico, né? Dentro do YouTube, a parte mais agressiva e problemática está muito relacionada aos comentários e não mais aos vídeos, porque os vídeos estão passando por muita moderação. E agora a gente vai acelerar um pouquinho, porque ainda tenho 2 minutos e meio para 2 redes diferentes. Comentários problemáticos. Pronto, vamos passar rapidamente pelo TikTok, que eu acho que é importante também. Tem esses 2 bilhões ali, todo mundo leva um susto, mas a gente está falando de visualizações acumuladas. Então, se eu tenho 10 vídeos com 100 milhões, eu chego. Mas o TikTok, muita gente não sabe de algumas particularidades, mas ele é muito interessante na lógica que eu descrevi antes, porque ele entrega para uma quantidade muito maior de pessoas comparado ao Instagram, por um lado, e, por outro, ele facilita o download para o WhatsApp. Então, toda aquela dinâmica que eu falei antes sobre o funcionamento do WhatsApp, ela pode ganhar uma potência muito maior a partir do momento que o TikTok começa a entrar nessa interação também. Também é uma rede em que, para além de comentários problemáticos, a gente vê vídeos problemáticos ainda online, tem uma dificuldade de moderação maior, e alcançando a quantidade de gente proporcionalmente muito grande, né? Enfim, é só um exemplo. A vacinação obrigatória de crianças é um plano para eliminar os pobres. A gente tem diversos outros exemplos. Mas, mesmo no momento que o TikTok identifica isso e retira do ar, o fato de ter essa facilidade com o WhatsApp já inseriu esse vídeo em outra dinâmica. E a gente retoma toda a discussão que eu falei antes. Novamente, vai ficar um pouquinho corrido, mas eu posso retomar qualquer ponto durante a parte de diálogo, resposta a perguntas e tal. A Ana vai apresentar 3 redes com um pouco mais de calma, que a gente combinou dividir 15-15. E o Instagram é uma rede em que a gente achou muito poucas coisas ostensivamente negativas com relação à vacinação, e que uma rede que, diferente das outras, também os perfis de profissionais, perfis oficiais de prefeituras, secretarias, têm mais destaque. Tem uma regulação maior de quem alcança mais gente. Então, a gente vê uma dinâmica muito diferente daquela que a gente identificava no TikTok, embora a gente saiba que tem uma diferença geracional também, né? Os mais jovens eles estão saindo ou nem entrando no Instagram, indo direto para o TikTok, e o público que continua no Instagram é um público um pouco mais velho ou em transição. E eu estou incluído nele. A gente tem também métodos de agrupamento, né, dos vários grupos produzindo conteúdo nessas frentes.
embora a gente não tenha tantas informações ostensivamente falsas quanto a vacinas, a gente tem uma politização da vacinação muito forte, então isso continua, né? A polarização e os desdobramentos que isso tem com relação à vacina e as críticas permanecem, mas de um jeito um pouco mais grave, pesado, se comparado ao que a gente viu no TikTok. Acabou meus 5 minutos? Ou ainda tenho? 30 segundos. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se eu deixei alguma coisa muito importante de fora. Não, eu acho que é mais ou menos isso. Reforço, né, que a gente pode conversar tanto na parte de perguntas quanto depois do evento, se porventura for necessário. E agora eu passo a palavra para a Ana, que vai continuar essa apresentação. Obrigado. Vou voltar aqui no... Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Ana Júlia Bernardi, eu sou diretora de projetos do Democracia em Xeque. Eu sou professora de Ciência Política e Gestão Pública, com meu doutorado em Ciência Política. Logo, vocês vão perceber pelo sotaque que eu sou gaúcha, embora more aqui em São Paulo, ele entrega um pouco. Eu voltei um pouco na apresentação, só para dar o parâmetro de todas as redes que a gente analisou. Esses estudos eles vão ser disponibilizados também para quem tiver interesse de saber mais. Aqui, em relação aos resultados do YouTube, foram 9.570 resultados de busca entre 24 de julho e 7 de agosto. Do TikTok, foram 7.951 autores e mais de 10 mil vídeos entre 13 e 26 de setembro. Tá, aqui vai para trás. Agora foi. Aqui o período do Instagram foi de 1º de janeiro a 15 de setembro, quase 80 mil postagens. Twitter, a gente olhou para um período menor de tempo, justamente pelas limitações da plataforma, agora que é o X, né? Mas foram 13 mil. No WhatsApp, mais de 56 mil mensagens, entre 1 e 4 de setembro, e no Telegram, mais de 5,1 milhões de mensagens de janeiro a julho. Como que a gente selecionava essas mensagens? A partir de palavras-chave relacionadas à vacinação, e, a partir disso, cada estudo tinha o seu foco. Eu vou aprofundar na mensageria e no Twitter, mas, assim como o João falou, a gente depois consegue bater um papo um pouco mais aprofundado dessas primeiras redes. Então, quando a gente fala de mensageria, ela é a parte menos moderada das redes que a gente olha. É onde a gente ainda encontra mais discursos e mais mensagens perigosas sobre vacinação. Opa, fui para trás, perdão. No WhatsApp, a gente encontrou diversas narrativas, tanto relacionando a vacinação como um discurso de redução populacional, ligado à teoria conspiratória da nova ordem mundial, menções e entrevistas com supostos especialistas da área médica como legitimadores de um discurso anti-vacinação, isso tanto médicos nacionais quanto internacionais, franceses, ingleses, americanos, às vezes até usando o logo de Harvard ou Princeton, como uma forma de reforçar a autoridade. Um forte apelo emocional contra a vacinação infantil, ao mencionar e mostrar imagens de crianças sofrendo reações contra a vacina, e constante menção à trombose, miocardite e mortes supostamente relacionadas com a vacina da Covid. Muito do início dessa discussão era a vacina da Covid, mas acabava desenvolvendo para outras vacinas. Então, esse discurso que as pessoas tomavam vacina e ficavam doentes, ele ia acavalando. No Telegram, além de diversos grupos especificamente anti-vacina, essa discussão ela também acontecia em grupos de teoria da conspiração e grupos aleatórios, como Receitas da Vovó, ou um grupo de discussão de futebol. A gente encontrou mensagens anti-vacina. Então, aqui tem alguns dos grupos, vejam que não são tão pequenos assim.
E a narrativa geral era que as vacinas são prejudiciais à saúde e que não haveria evidência suficiente de sua eficácia, além de criticar a obrigatoriedade. Um ponto que a gente viu, que parece ser a última barreira dos antivacinas, é justamente a atacar a vacinação infantil. Então, o movimento antivacina ele explora a temática da vacinação com muito empenho. Eles usam argumentos de risco à saúde e desenvolvimento de doenças e sequelas gravíssimas, incluindo até a ideia de um genocídio infantil. A gente encontrou muito material ligando a vacinação com transtorno do espectro autista, a vacina do sarampo e ao mercúrio, igualmente, não necessariamente vacinas de Covid, que alguns dos grupos. Por que a gente fala que esse é o ambiente mais complicado? Porque ele é o menos moderado, não há uma moderação. Esses grupos, se vocês procurarem agora pelo Telegram, eles seguem ativos. No WhatsApp, muitos deles também. Então, um dos dados, comparando as duas ferramentas, é que no Telegram o movimento ainda é muito mais forte que no WhatsApp. Uma coisa que a gente percebeu, olhando esse longo período de tempo, é que há uma certa coordenação no envio de mensagens. Há uma reciclagem de desinformação, por exemplo, desinformações que eram focadas na Covid, hoje eles utilizam para vacinas do HPV ou outros tipos de vacina. E que há picos de mensagens anti-vacina em momentos que o governo está lançando campanhas nacionais de vacinação. Então, por mais que sejam extremamente bizarras as narrativas, a gente também dá risada, há uma certa inteligência na forma que eles se articulam isso. Outra coisa que a gente encontrou, que acho importante mencionar, é que até hoje seguem muitas sugestões de formas de limpar o nosso corpo das vacinas. Então, ivermectina, zeolita, chá de funcho, vitamina C, vitamina D, muitos medicamentos, inclusive com um link do Mercado Livre, com receitas de como tomar, tudo isso indicado por supostos médicos. E comprovantes de vacinação também. A gente encontrou vários indícios de venda de comprovante de vacinação. Então, entrando um pouco no Twitter, e daí fica um pouco menos pesado, no Twitter a gente consegue ver a coexistência de narrativas pró-vacina e também anti-vacina. Das 10 mensagens que mais viralizaram na nossa análise, 6 eram pró-vacina e trabalhavam muito com postagens oficiais do Ministério da Saúde e do Lula também se vacinando, e com a ideia de que é necessário promover a vacinação para o Brasil voltar a ser conhecido como uma referência em vacinação. Das narrativas anti-vacina, a gente encontra muitas mensagens em francês de médicos franceses falando que as vacinas fazem mal, não só a vacina de Covid, outras vacinas também. E muito relacionado com a discussão política no Twitter também. Perfis de extrema-direita se articulavam com o discurso anti-vacina, faziam esse conteúdo circular mais nessas bolhas. Um perfil que a gente achou importante chamar a atenção é do Francisco Cardoso, é um médico aqui de São Paulo, tem CRM ativo, que tem discursos muito fortes sobre vacina, antivacina, e é um dos mais compartilhados dentro desse ecossistema, sem nenhum tipo de moderação. Então, alguns pontos centrais do estudo do Twitter é que o discurso antivacina ele foi superado pelo discurso favorável. Então, as postagens pró-vacina tiveram muito mais alcance do que as anti-vacina. A ideia foi a produção de conteúdo compartilhado por pessoas influentes em grupos familiares e em outras. Aquilo que o João mencionou. O que aparece numa rede deságua nas demais. Então, há essa interação. Dentro do discurso pró-vacina, a narrativa era que era necessária uma mobilização para que a vacinação volte a ser rotina, e antivacina, muito centrado nas vacinas contra a Covid, que elas levam a quadros severos e até a morte. Então, passando um pouco para as considerações finais,
fazendo um grande resumo, mais ou menos, de quais as narrativas são mobilizadas pelo movimento antivacina entre todas as redes, algumas em maior nível, outras em menor nível. Primeiro, menções a peritos e especialistas e depoimentos importados. Um apelo emocional, utilizando casos de pessoas famosas, morte de MC Kátia, a morte de Rita Lee, que estaria relacionado à Covid, mas também de pessoas comuns. Nos comentários do YouTube, o que mais aparece é meu vizinho, minha avó, minha prima tomou vacina e foi a óbito. Outra narrativa comum é que grandes farmacêuticas financiam plataformas para desqualificar informação ou denúncias que as desmascaram. Muitas vezes o Bill Gates também aparecia nisso. E relato de casos próximos como verdade científica. Mas, então, trouxe esse monte de informação pesada, o que a gente propõe como forma de ação? E isso a gente, não só do Democracia em Cheque, como nós, enquanto sociedade civil, população, entidades da área da saúde. Algumas propostas que a gente tem feito no Democracia em Cheque para que essa temática possa, de fato, retomar, que a gente consiga, de fato, retomar os índices vacinais, é a necessidade de uma investigação triangular. Constituição de um núcleo de inteligência baseado em dados de monitoramento, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa sobre a hesitação vacinal. Porque o que acontece, muitas dessas narrativas não estão mais na rede, mas elas já foram aprendidas pela população. Então, isso pode ainda gerar uma hesitação vacinal, mesmo que os números não estejam mais tão altos de divulgação. Segundo, construção de campanhas positivas de impacto, com narrativas e contra-narrativas testadas em públicos específicos. Terceiro ponto que a gente coloca é uma articulação pró-vacina, construção das, que está muito aliada à construção das campanhas de impacto, né, para mobilizar diferentes atores, seja online, seja offline, com compartilhamento de briefings baseados em dados e ações comunicacionais coordenadas. A gente precisa trabalhar mais junto, assim como o movimento antivacina também trabalha. Quarto ponto, e acho que é muito importante, é um maior advocacy com as plataformas de rede social, visando construir memorandos de cooperação voltados à defesa de consensos científicos, divulgação de calendários nacionais de vacinação e moderação de conteúdos que representam um risco à saúde pública. O Instagram já é uma rede que é bem mais moderada, o YouTube também, mas, quando a gente olha os comentários do YouTube, ainda há muita desinformação. Então, tudo isso pode ser reduzido, esse ruído pode ser reduzido. E, quando a gente fala de mensageria, é um pouco mais complicado, mas existem formas de reduzir o dano. Por exemplo, as mensagens push, lembrando da vacinação, banners especializados. E os dois últimos pontos, uma consolidação de espaço na imprensa nacional para falar sobre a temática, a partir da assessoria de imprensa, ativar meios de comunicação de massa, programas de alta audiência e jornalistas especializados para fortalecimento das campanhas e narrativas pró-vacina, e formação e educação midiática, ações de formação com diferentes públicos, aliada à construção de material didático online e offline, para estimular o apoio à vacinação. De forma geral, é isso. Eu acho que eu também estourei meu tempo, mas ficam aqui nossos contatos e ficamos abertos para perguntas. Muito obrigada. Obrigada, e obrigada por ter, enfim, chegado num momento otimista da apresentação. Acho que isso é importante. Queria convidar a Chloe para comentar os resultados da pesquisa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Chloé, sou jornalista. Primeiro, queria dizer que eu estou um pouco nervosa, tem um monte de fonte minha aqui, e acho que, geralmente, a gente faz pergunta, então é um pouco tenso falar na frente de pessoas que, geralmente, eu escuto elas, não elas me ouvem, mas, enfim. Inclusive, o João é uma das minhas fontes. Eu sou editora na revista Veja Saúde e produtora e roteirista do podcast Ciência Suja.
E, bom, cubro a questão da cobertura vacinal há muitos anos. Acho que fiz as primeiras matérias sobre o assunto em 2016, 2017, falando que estava começando a cair. Naquela época, muitas pessoas diziam que não tinha nada a ver com a hesitação vacinal, que era uma coisa insípida no Brasil, que no Brasil não tinha movimento antivacina. As coberturas continuaram a cair. Concomitante a isso, a gente teve o caso do Acre, não sei se foi comentado aqui já, porque eu perdi o começo do evento, mas que foi ali uma fagulha, né, uma centelha para o que viria a ser um movimento digital muito maior hoje. E aí, com a pandemia, isso tudo mudou radicalmente. Então, a fala que eu preparei hoje é contando um pouco de como eu vejo o movimento antivacina e de como eu tenho investigado o assunto com os meus colegas desses dois veículos, especialmente, e outros que eu vou citar também. É só passar aqui, né? Para onde que eu aponto? Ah, foi. Ah, boa. Espera aí. Eu queria voltar, na verdade. Tá. Pronto, beleza. Aqui, isso é meio que eu já falei, como essa percepção sobre o movimento antivacina foi mudando e o discurso das fontes foi mudando também com o tempo para o pessoal começar a perceber. E como falaram no começo da mesa, acho que no começo a gente foi meio leniente também, no sentido de pensar, não, o brasileiro ama vacinação, aqui não tem esse problema. Até de não dar ouvidos quando a gente começou a falar, ó, está rolando uma desinformação pesada, e não só sobre vacina de Covid, sobre outras vacinas também. Acho que algumas pessoas até foram resistentes a ouvir isso, tão confiantes, que a gente estava no nosso próprio, na confiança e no histórico brasileiro de vacinação, né? E aí, o que eu acho? Acho que em 2020... acho que é importante dizer que eu parto de um ponto de vista pessoal para falar isso, porque minha mãe virou uma antivacina. Ela é uma enfermeira de 20 anos de SUS, postinho, sala de vacinação. Eu cresci numa sala de vacina, e, na pandemia, ela virou antivacina radical. Eu estou grávida, ela não me viu, não vai ver o bebê. Não adianta o que eu falar para ela, não acredita que as vacinas são seguras, não tem jeito. Então, isso virou uma causa pessoal minha também. Por isso, eu continuei falando do assunto. Estou falando isso porque 2020, 2021, a imprensa, a grande imprensa, cobria muito. O negócio de virar jacaré, o chip, até num tom meio anedótico. E a grande imprensa parou de falar dessa pauta, né? Meio que o assunto foi para essa rede subterrânea de desinformação, que acho que eu vou falar mais um pouco mais para frente. Mas a gente parou de desmentir, porque são histórias absurdas, não dá mais audiência, ninguém mais quer saber, vamos parar de falar. Enquanto isso, o negócio ficou comendo solto debaixo dos panos, né? Coloquei esse negócio da politização, porque eu concordo com vocês, que eu acho que a pauta continua sendo muito politizada, mas os políticos não estão mais falando tanto sobre isso no espaço público. Então, acho que radicalizaram as pessoas, mas você não vê mais isso tanto como pauta do debate político na opinião pública, né, ali, mediaticamente. Que mais? Aí, isso, né, tipo, aqui é um protesto clássico que teve nos Estados Unidos contra as vacinas obrigatórias, e aqui do lado um que eu presenciei no centro de São Paulo. É até curioso que esse X parece muito com uma suástica, né, falando muito da aproximação do negócio com a extrema-direita. A médica que organizou esse protesto é uma médica muito famosa do movimento antivacina, que oferece ozonioterapia para reverter os efeitos das vacinas. É uma mulher que me persegue na internet, assim como o Dr. Francisco Cardoso, que vocês mencionaram aqui também. Então, é isso. Eu acho que agora a gente está nesse ponto onde não dá mais para tratar como uma coisa que é só de fora. Lógico, lá fora isso é muito importante. Tem dados falando que 200 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por acreditarem nessas mentiras, por não se vacinarem. Foram 200 mil mortes evitáveis. Que no Brasil tem um número parecido, mas não lembro qual é. Mas a gente tem o nosso próprio movimento antivacina. Claro, muito pequeno, mas ainda assim capaz de fazer bastante barulho, como eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é um slide com uma arte que eu fiz para a Veja Saúde,
com os dados do trabalho do Dr. José Cássio, inquérito de cobertura vacinal, mostrando que a gente tem bastante hesitação por aqui. Não sei se essa pesquisa foi mostrada hoje aqui já, mas eu gostaria de destacar isso, que 20% pensam que vacinas não são mais necessárias para doenças que não circulam mais, 25% acreditam que produzem reações graves, e que 28% não conseguiram vacinar mesmo levando a criança no posto, que acho que é uma coisa que foi bem falada aqui também hoje, que não é só uma questão de aceitabilidade das vacinas, né? Acho que é bom a gente ter isso em mente. E agora eu vou falar um pouco sobre a investigação que eu fiz no Ciência Suja, porque eu acho que ela ajuda a contar também como esse movimento antivacina foi se articulando no Brasil. Então, a gente tem 3 episódios sobre o assunto. O primeiro, a ameaça antivacina, foi feito na nossa primeira temporada, em 2020. Era o auge da pandemia, então estava começando a se falar sobre recusa vacinal no Brasil. Então, ele tem uma pegada mais histórica, conta a história do Andrew Wakefield, da vacina de autismo, da vacina de sarampo sendo associada ao autismo. Aí conta um pouco da pandemia, menciona brevemente o caso do Acre, que a gente, como jornalista de saúde, já tinha coberto, né, o caso das meninas de lá, que tiveram as reações psicogênicas e foram cooptadas por essa médica. Bem por cima, a gente fala sobre isso. Aí, na segunda temporada, a gente volta com esse episódio, os antivacina contra-atacam. Porque a gente já percebe um movimento muito mais consolidado. Por causa dessa história do Acre, essa médica ajudou as mães de lá a criarem a Associação Brasileira das Vítimas de Vacina, a Bravac. Eles organizaram um congresso aqui em São Paulo. A gente foi cobrir esse congresso. Tem detalhes muito mais chocantes para vocês ouvirem no podcast. Mas, enfim, fizeram esse congresso com as vítimas, com os médicos, com gringos. E aí esse episódio mostra como a coisa já está mais consolidada mesmo. A gente foi para o Acre e foi legal ir para lá, porque é isso. A gente viu como essas coisas têm impacto práticos. A gente descobriu que teve ano que menos de 50 doses de vacina do HPV foram aplicadas em Rio Branco, 50 doses. Então, e lá foi o centro de onde tudo aconteceu, né? Então, acho que aí foi um momento decisivo para a gente ver o tamanho do buraco, né? A gente fez esse trabalho em parceria com o Instituto Questão de Ciência, importante falar. E aí, esse ano, acho que muito por conta da minha insistência no assunto, de tentar convencer minha mãe, de tentar entender o que estava acontecendo, a gente fez mais um focado no trabalho dos médicos. Porque é isso, o Bolsonaro falou o que tinha que falar, os aliados deles políticos falaram, mas a opinião do médico em relação às vacinas é muito importante. E a gente vê que nas redes sociais tem um movimento consolidado de médicos propagando desinformação anti-vacina e perseguindo quem defende as vacinas. Eu, como falei, já estive em embates com vários, eles têm um movimento muito articulado, e aí, nesse episódio, a gente se dedicou a investigar esse movimento de médicos e como essa desinformação circula nas redes sociais. E aí, conversar com o João foi muito importante, porque acho que ele deu vários contextos para a gente sobre por que esse tipo de coisa emplaca, o que é risco para uma pessoa, porque foi uma coisa que você falou para mim, que acho que ficou marcada. Para muitos, o risco não é pegar a doença, é você ser excluído da sua rede de apoio ali do bairro. É você não poder mais ir na sua igreja porque está vacinado. Então, a gente conseguiu entender melhor como isso se articula fora dos nossos olhos, né? Porque, para a gente, parece que às vezes é uma coisa distante, mas realmente é um movimento bem estruturado. Aí foi isso. Esse terceiro episódio dessa trilogia faz parte de uma bolsa que eu recebi do Pulitzer Center para investigar a queda de cobertura vacinal no Brasil. Esse trabalho foi dividido em 3 grandes produtos, uma reportagem na Veja Saúde, tocando mais em questões políticas e outras causas para a queda nas coberturas, com dados do inquérito vacinal. A gente também conseguiu descobrir um pouco do tamanho do estrago que tinha feito no Ministério, que estava feito no Ministério quando a nova gestão assumiu. Um segundo braço foi o episódio no podcast, e um terceiro foi um mapeamento com o núcleo de jornalismo, com o jornalismo de dados.
Então, a gente fez uma raspagem de dados de redes sociais, Telegram, e acabou sendo mais focado no Telegram, porque eu acho que é uma rede onde circula mais essa desinformação livre, como o pessoal do Democracia em Cheque já falou. Bom, conversei com mais de 30 pessoas. A gente foi com a doutora Lourdinha para João Pessoa, ver as ações da Fiocruz. Teve 7 jornalistas envolvidos nesse trabalho. Então, é uma grande investigação sobre como está isso agora no Brasil. Os trabalhos saíram entre janeiro e março desse ano. Aí, vou mostrar um pouco dos resultados. Aí, aqui, então, esse é um trabalho de raspagem de dados. Ele está um pouco subestimado, porque a gente tem algumas limitações. Não dava para ver grupos que já saíram do ar, do Telegram, e o do Médicos pela Vida é um dos que saiu do ar depois do 8 de janeiro. Não dava para ver dados de grupos privados e canais privados. Então, esses dados aqui, eles são chocantes, mas eles estão subestimados. Então, a gente vê que só em canais de médicos, a gente tem 167 milhões de visualizações em 2022 nas mensagens. Isso cai para 21 milhões em 2021, em 2023, mas ainda são 21 milhões de visualizações. Por outro lado, nos grupos, que é um espaço onde todo mundo compartilha as mensagens, né? Não é só uma pessoa falando ali no Telegram. A gente vê que teve uma queda bem menor, na verdade, nem se pode falar em queda, porque esse é o número do ano, e aqui a gente tem só os 3 primeiros meses do ano, 6 milhões. Então, para a gente ver como essas mensagens continuam circulando muito no Telegram. Chloe, só para te avisar, você tem 2 minutos. 2 minutos? Não! Muito obrigada, gente, é isso. Aí, só para corroborando o que o João falou, e a Ana falou também, a gente achou muita coisa de comprovante vacinal falso, pessoas oferecendo terapias de reversão vacinal, apologias ao nazismo, conteúdo antissemita, porque são os judeus que estão fazendo a vacina. Então, ainda é um tom político, mas se descola da polarização brasileira mainstream para virar essa coisa mais teoria da conspiração. São menos pessoas no debate, mas são pessoas muito engajadas. Até hoje eu entrei de manhã no Telegram e falei, vou ver se ainda está rolando isso. Nossa, vou ter que desinfetar meu celular. Meu Deus, continua muito feia assim, a situação. E aí, por último, eu queria comentar rapidinho sobre estratégias de furar a bolha. Uma delas foi esse projeto que eu tive o prazer de ver na Paraíba. Da vacinação vou mostrar para vocês. Para mim, para falar a verdade, eu só tomei 2. O médico de coração mesmo, isso aí não toma, a terceira não. O cardiologista dele falou para ele. Não tome, não. E por que você não tomou? Porque eu só acredito em Deus. Preguiçoso. Aqui é meio complicado, porque o postinho ele não ajuda em nada. E quando a gente olha as coberturas vacinais, vai voltar muita doença nesse país aí. Quando eu comecei a cobrir o assunto lá atrás, os médicos pouco falavam de movimento antivacina, desinformação, hesitação vacinal, mas hoje eles se preocupam muito com o impacto que essas notícias falsas têm, não só na adesão da vacina da Covid, mas a outras vacinas também. Se as pessoas não se vacinarem, a gente pode voltar a ter epidemias de doenças que matam e já mataram muito no Brasil. Que depois da vacinação pararam de matar. É difícil combater essa desinformação, porque o povo não confia mais na imprensa e também não se fala mais muito a respeito. Mas e se o jornalista não fosse eu? Fosse seu filho, seu neto, seu colega de trabalho, seu colega de igreja? Pensando nisso, a Fiocruz criou o projeto Jovens Repórteres. E a gente está aqui em João Pessoa, na Paraíba, para acompanhar a etapa piloto desse projeto. Aí, o projeto é super legal, acho que a Lourdinha deve ter falado, mas treina as pessoas para serem os jornalistas das suas famílias. Não que isso tenha funcionado na minha família, mas quem sabe se a pessoa não for jornalista, vai resolver. E um outro exemplo de furar bolha bacana que eu queria deixar, como o João mencionou, o YouTube, os influenciadores acabam sendo as referências para muitas pessoas que até têm acesso mais facilitado a eles do que aos médicos, né? Vamos falar a verdade. E uma coisa que a gente fez, como tinha grana, esse é um ponto muito importante para combater a desinformação, ter dinheiro para fazer as coisas, a gente pôde pagar por parcerias com youtubers
para traduzir um pouco desse conteúdo, porque era uma matéria de 15 páginas, um episódio de podcast de 1 hora, uma matéria gigante no núcleo. Muita gente não consome esse tipo de conteúdo, é chato para muita gente. Então, a gente fez parcerias com youtubers estratégicos para criarem conteúdos na linguagem deles sobre o que eles achavam legal do meu material. E aí teve uma repercussão super boa, porque você pode ver a pessoa comentando, pô, eu tinha medo e agora, vendo você falando, eu estou pensando outra coisa. Então, às vezes, é importante fazer essas parcerias com pessoas que não são do nosso métier ali, para tentar furar um pouco dessa bolha. Eu acho que é isso, gente. Meu e-mail é esse, aqui os 2 veículos onde eu trabalho. Estou à disposição para perguntas. Obrigada. Obrigada, Chloé. Acho que, enfim, é incrível ver como o trabalho jornalístico é bem feito, criativo, enfim, e com recursos e com apoio, traz resultados super importantes. Eu acho que é uma coisa que queria ressaltar. A gente vai abrir para perguntas. Eu queria fazer 3 comentários a partir das apresentações. Eu acho que uma coisa que fica evidente aqui é que, na mesma medida em que a produção de conteúdo ela é absolutamente relevante, conteúdo de qualidade, que tenha informação de qualidade, a distribuição também é chave. Eu acho que o que a gente vê nas 2 apresentações é que como chegar nas pessoas virou uma grande questão. Isso não é exclusividade dos temas associados à vacina, mas é algo que a área de quem trabalha com política pública ou com outras, a medicina, enfim, hoje em dia essa é uma questão que está colocada para todos nós. Porque as formas pelas quais as pessoas se informam, elas são múltiplas. Então, pensar essa estratégia é algo que fica evidente aqui a partir das apresentações, que é um chave. Então, seja com youtubers, seja com podcasts, seja com outros formatos de comunicação. Acho que o jornalismo local tem muito potencial para impactar a vida das pessoas. É um jornalismo que cultiva mais a ideia de comunidade, é um jornalismo que conversa mais, não é visto como uma grande imprensa, que, infelizmente, vem sendo atacada de maneira sistemática e desacreditada. Então, acho que só que é o jornalismo local que mais sofre hoje no Brasil. A gente tem áreas com profundos desertos de notícia no Brasil. Então, não dá para dissociar essas duas realidades. E, por fim, eu acho que a gente está num momento muito particular também no Brasil, que é onde a regulação das plataformas vem sendo discutida. E a gente tem muitas comunidades de interesse lá em Brasília fazendo os seus lobbies para dizer qual é o projeto de lei que vai ser aprovado. Então, os jornais estão lá, as empresas de comunicação estão lá, os artistas estão lá. Eu não sei se essa comunidade está lá, mas eu convidaria essa comunidade a se envolver com o debate de regulação. Acho que tem 2 PLs aí que estão na mesa, acho que são PLs que precisavam ser pensados também à luz de tudo isso que a gente viu aqui. Então, queria abrir para perguntas. Alô. Oi, boa tarde. Eu sou Amanda Sadala, da Serenas, uma organização que trabalha com violência contra meninas e mulheres, apoiada aqui pela Fundação. Então, essa não é a minha área, mas ao mesmo tempo. Hoje, quando eu cheguei, o doutor José falou, o que você está fazendo aqui? Que essa não é a sua área. Aí, depois, ele parou e falou assim, não, é sim, porque não tomar vacina é violência também, né? Mas é muito interessante, eu estudei por muito tempo a parte do Escola Sem Partido, Kit Gay, etc., também essas narrativas, e ouvindo vocês foi me reforçando tantas outras coisas desses outros movimentos. E aí eu fiquei muito curiosa para saber, tanto na pesquisa que foi apresentada, tanto em todo esse trabalho da Chloe, sobre se muda a percepção de acordo com o perfil, porque hoje a gente também falou do buscativo escolar, o trabalho com os jovens. Então, muda essa percepção, especialmente nas redes, quando a gente está olhando para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para uma pessoa idosa. Como que é essa percepção, principalmente pensando nas novas gerações? E quando vocês trazem o caso, por exemplo, dos jovens sendo formados como jornalistas, os dados mostram algum embate entre o conhecimento dos mais jovens, que podem chegar a uma informação de qualidade, e seus pais, avós, por exemplo, você com a sua mãe, eu fico me imaginando, né? Quantos dos meus alunos hoje que têm 14 anos chegam para falar com os pais, e os pais trazendo essas fake news, né? Então, nas redes a gente consegue ver esse embate, e o que vocês conseguem enxergar como sendo mais efetivo nessa comunicação, né? O que quando os jovens levam para suas famílias uma informação de qualidade, o que chega bem na família, o que não chega tão bem, né? Que tipo de informação que mais convence? Então, acho que minhas perguntas são por aí. Super obrigada, fantástico. Obrigada, gente. Eu não sei como vocês estavam fazendo. Então, fazemos uma rodada ou vamos pergunta por pergunta?
Então, vamos fazer mais uma ou duas? E aí a gente... Tá. Bom, queria primeiramente, parabenizar a Fundação, doutor José. Eu acho que a programação foi muito boa, fechando com uma mesa tão boa como essa, e a gente trazer esse tema nos encontros de imunização, de vacinação, eu acho muito importante. Então, eu queria parabenizar vocês, parabenizar a mesa, toda a organização aí, doutor José, pelo evento. Bom, primeiro, eu acho que eu preciso fazer um comentário do meu lugar de fala, de representante dos gestores municipais, das equipes dos municípios, porque muito se falou hoje, né, de chegar até a sala de vacina, não, fui até a sala de vacina e não me vacinei, das condições que a gente oferece, né, e queria dizer que nessa questão não tem um sujeito único, né, pela responsabilização de chegar ali e não ter acesso ou não se conseguir vacinar. Então, nós não temos um único sujeito responsável por isso. Como dizem, não matem o mensageiro, né? Então, acho que as responsabilidades pelas condições de acesso ou disponibilidade de vacina não tem uma responsabilidade única, é isso que eu quero dizer. Então, eu precisava, do encerramento, fazer uma fala nesse sentido, não tinha como não fazer. Mas aí eu queria trazer algumas questões para vocês, né? Esses dias, ontem, eu recebi um vídeo que eu fiquei chocada, fazia tempo que eu não via um vídeo falando de atrocidades a respeito da vacina, em frente à Câmara Legislativa, a LESP, aqui de São Paulo, elogiando a LESP por ter dado anistia para quem recebeu a multa, né, por não usar as máscaras, enfim, e falando assim, mas, pelo amor de Deus, parem com essa vacina experimental, e citando números, inclusive citando municípios. Por exemplo, o município X já teve milhares de mortes súbitas. E a pessoa que me mandou esse vídeo falou, Brigina, por favor, ajuda. Como é que a gente pode desmentir isso? Então, eu queria perguntar para vocês, como é que a gente faz? E a pessoa pedindo uma ajuda para desmentir, e agora? O que eu faço? Então, eu queria ver como que a gente faz para desmentir, né, ou então mostrar esse movimento antivacina, o que eles falam não é de verdade, e eu fico tentando entender o movimento antivacina. Está tudo relacionado com o interesse financeiro? Queria ouvir um pouquinho que vocês, né, mais do que ver o que eles estão produzindo, como que a gente pode entender o movimento antivacina? E nós temos representantes aqui de sala de vacina, né, pessoas que eu conheço, lá que trabalham na sala de vacina, que estão aqui acompanhando o dia inteiro. Não sei se eles se sentiriam à vontade até para fazer alguns comentários, mas a gente precisa capacitar o vacinador, não só, né, nas técnicas de como aplicar vacina, mas como lidar com uma pessoa, a hora que ela chega lá, fala, olha, essa vacina eu vou tomar e essa não, porque eu ouvi isso e aquilo. Eu acho que isso tem que fazer parte agora da nossa capacitação, né? Acho que a gente ampliou tantas questões aí relacionadas à vacinação, que eu acho que esse assunto que vocês trazem está num evento, é fundamental, mas a gente tem que conseguir dar capilaridade a essas discussões. Obrigada. Vamos para mais uma e passa para vocês o microfone. Tá bom. Eu também queria agradecer muito, achei bem interessante. Eu queria um pouco, no espírito de pesquisadora, que professoras gostam de problematizar sempre. E um pouco pegando o gancho com a fala da Brigina. Eu vou lançar um ponto mais de problematizar. Até que ponto, em todas estas questões que a gente estuda de desinformação e anti-vax e fake news, eu acho que temos um perigo, não? Porque, por um lado, a gente
ao classificar e chamar uma questão, estos desinformação, estos fake news, deslegitimamos o diálogo sobre qual é a preocupação detrás dessa. Então, a pessoa não está somente circulando a notícia porque ela tem uma preocupação, por exemplo, miocardite é uma questão importante, precisa ser investigada, precisamos dos dados e a evidência e o diálogo. Então, eu queria um pouco ouvir vocês essa questão de que ajuda ao diálogo, classificar e usar desinformação e falar que estes fake news, ou isso nos distancia de chegar mais perto essas dúvidas com um diálogo mais produtivo sobre algumas questões, de fato, são importantes a gente ter uma discussão e são questões que até temos uma responsabilidade ética de prestar contas para a sociedade, de mostrar que fizemos os estudos corretos e podemos falar com certeza sobre os riscos e as sequelas, eventos adversos. Então, assim, isso acho que algumas vezes nestas mesas eu acho que a gente se distancia desse diálogo que é legítimo ter na sala de vacinação e nas políticas públicas que falamos de vacinas. Obrigada. Eu vou abrir para vocês. Podemos começar pelo João. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última e vou voltando, e vocês me ajudem, por favor. Adorei a última pergunta, porque era um dos pontos que eu não consegui passar. Na verdade, a gente acaba usando, principalmente em matérias mais jornalísticas ou falas, assim, não temos muito cuidado com a diferença conceitual, por exemplo, entre desinformação, fake news, rumores, mas cada um desses termos tem uma conotação muito diferente. Então, o que você acabou de descrever está muito alinhado à literatura sobre rumores, que você vai achar o Vaccine Confidence Project, tem na antropologia da saúde, você tem a Heidi Larson, que vai ter um trabalho enorme sobre como a falta de cuidado da divulgação científica e algumas posturas no cenário norte-americano fizeram com que um conjunto de mães se sentissem não ouvidas com relação ao que queriam fazer com seus filhos, e isso ensejou um sentimento que acabou virando um movimento antivacina. Esse cenário, ligado a rumores, é totalmente diferente de um cenário de alguém que está querendo vender uma cura para alguém que se vacinou, alegando que tem um estudo que prova que ela está contaminada. Esse segundo cenário já é uma campanha em que você está determinado a mudar o comportamento de alguém e, para isso, usa instrumentalmente uma informação falsa. É isso que a gente chama de campanha de desinformação. E no Brasil a gente tem um problema porque, em inglês, disinformation é uma palavra. Em português não existe desinformação enquanto um tipo de informação. Então, a gente acaba usando como sinônimo de informação falsa e faz uma salada, mas são coisas totalmente diferentes. Então, o que a gente trouxe como divulgações sistemáticas com interesses específicos ligados à não vacinação é algo muito diferente de alguém que tem uma dúvida na hora de vacinar seu filho, essa dúvida é legítima e tal. Existe uma literatura muito interessante sobre isso. Existem metodologias para endereçar isso, em que a gente cruza o que a gente achou no cenário online com discussões feitas em grupos focais, em lugares específicos, e, a partir daí, começa a entender o motivo por trás do rumor, que é exatamente o que você está falando. Então, em algumas regiões, por exemplo, sempre que aparecia alguma ideia de que tinha um metal na vacina, as pessoas acreditavam. Não, Boa Vista, né? Não por acaso, porque você tem uma preocupação com a contaminação por metais pesados. Então, o problema não é a ideia da vacina em si, mas uma falta de esclarecimento sobre metais, vacinas, etc. Eu vou adiantar aqui, porque movimentos estão acontecendo. Voltando mais um, eu não sei se eu respondi, a gente pode continuar essa conversa, mas tem uma literatura bem interessante sobre isso, particularmente da Heidi Larson. Sobre como, primeiro, foram várias perguntas, então se eu esquecer alguma, você me diz. João, só fazendo reforçar o que você falou da Heidi Larson, porque o trabalho dela é muito bom, então quem quiser saber mais sobre esse assunto, acho que ela é uma base ótima para isso, né? Isso. Ela tem um projeto internacional chamado Vaccine Confidence Project, né? Mas exatamente nessa chave de não estigmatização, que é a chave que a gente, enfim, já foi aplicada em outros projetos aqui no Brasil, a gente pode conversar. Sobre a questão dos números, das pessoas trazerem números.
é um ponto do avanço da vacinação. Então, se 90% das pessoas do país estão vacinadas, a maioria dos atropelados está vacinada, a maioria dos apaixonados está vacinada. Qualquer grupo que você achar, o problema é que, quando vai para a saúde, as pessoas identificam isso como uma espécie de causalidade. Então, fala, olha, a partir do momento em que a maioria estava vacinado, a maioria dos infartos foi de pessoas vacinadas. Para a gente é óbvio que não tem uma causalidade, mas para a população que não está familiarizada com o conhecimento científico, não. Então, quando eu preciso, em uma conversa, porque a gente acaba também, né, experimentando e conversando, geralmente isso funciona. Fala, olha, a maioria das pessoas atropeladas também está vacinada. Você acha que tem uma correlação? E a gente começa a explorar a correlação e causalidade. Então, são modos de fazer com que algumas questões de produção de conhecimento científico que são complexas sejam mais intuitivas para as pessoas, né? Eu acho que essa é uma chave, porque, quando não existe muita clareza, os números são apropriados de modo... e até mesmo o estatuto do cientista, do médico, é apropriado desse jeito. Então, quando a gente só fala acredite na ciência, acredite na medicina, um grupo chega e fala, olha, eu sou médico, compra isso aqui que você vai melhorar, e a pessoa... É difícil para a pessoa entender que, né, separar as coisas. E aí, nesse sentido, eu acho que um jeito de lidar com isso, mais do que conscientizar as pessoas, é entender, novamente, o interesse desse grupo por trás disso, né? Quando a gente trata de desinformação eleitoral, você tem uma promessa de retorno caso aquele candidato ganhe. É algo muito indireto em vários sentidos. E você tem um período de tempo muito específico em que você vai ativar. Quando a gente fala de saúde, venda de curas, é algo que existe de modo contínuo, com retorno imediato, porque toda pessoa que compra um curso, uma cura, ou monetiza o seu canal, ele está te dando dinheiro imediatamente. Então, você descentraliza a quantidade de atores interessados em produzir informações falsas e tentar lucrar com isso. Então, acho que realmente é um problema que precisa ser visto por uma perspectiva de tentar fazer com que esse retorno financeiro e, às vezes, político seja menos interessante para que ele seja menos explorado. A gente estava falando aqui, né, da regulação de plataformas. No Fórum da Internet no Brasil, eu pude discutir com o pessoal de policy do YouTube e alguns outros grupos. A gente teve um projeto que previa, em uma das versões deles, imunidade parlamentar, quando o tema fosse informações falsas em plataformas e tal. E aí, o meu primeiro ponto foi exatamente esse. Você cria um incentivo para quem ganha dinheiro com esse ramo fora da política, entre no cenário político para poder ter imunidade, para poder ter uma série de proteções e continue fazendo. É o caso do Gabriel Monteiro, no Rio, enfim. João, eu te pedia para concluir. É muita coisa. Deixa eu olhar rapidinho. Tá, então, para fechar, 2 pontos muito rápidos para fechar. O primeiro, eu dei aquele exemplo, né, do avião, os modais de transporte. As medidas contra campanhas de informação falsa, elas também têm vários âmbitos, né? Elas não estão todas no mesmo nível. Então, você tem medidas de educação, por exemplo, que têm efeito no longo prazo, que seriam, não sei, correspondente à vacinação, talvez, algo que você demora a desenvolver, mas que tem uma eficácia maior. Se você não fizer nada até que isso esteja pronto, você vai ter um caos. Então, você tem medidas paliativas para diminuir a circulação dessas informações, que é o advocacy com as plataformas. Você tem medidas de monitoramento para identificar os pontos principais, que é o mais crucial numa crise. Então, no momento que você tem essa perspectiva sistêmica, você entende também quais medidas podem atuar em cada um desses pontos, mais do que ficar é educação ou é advocacy, né? Como se essas coisas competissem. E, para fechar, esse caso do Acre, que foi citado aqui e que eu acho que é muito importante, ele tem influência também de um caso na Colômbia, em que um grupo de adolescentes teve um episódio de reação ao estresse de imunização, pouco depois de ter sido vacinado numa escola contra HPV, elas tiveram uma crise de ansiedade coletiva, e as pessoas associaram isso à vacina, com vários vídeos disso circulando, enfim, no YouTube e tal. E, para as pessoas vendo esses vídeos, era muito intuitivo que fosse por conta da vacina. E a medida de falar que isso era uma questão psicológica e tudo foi vista pelos pais, na verdade, como um modo de desacreditar a experiência que os filhos deles tiveram e o que eles passaram. Então, para mim, é um exemplo muito bom da complexidade. Não é só mentira. Nesse caso, o vídeo era real,
mas de algo que não estava sendo associado à vacina. E as medidas de desmentido, na verdade, foram na contramão, afastaram a família, as famílias, né, envolvidas. E esse foi um gatilho para a evolução de movimentos anti-vacina em vários países, posteriormente, né? Desculpa se eu passei muito do Obrigada. tempo. Passo agora Eu vou passar para a Ana Júlia. Vou comentar algumas coisas que eu acho que o João não chegou a endereçar, que boa parte a gente está de acordo aqui, sobre como direcionar o debate dependendo da diferente faixa e do diferente grupo, né, que a gente está falando. Claro que nesse monitoramento das redes a gente consegue ter uma dimensão de quem é o grupo que está recebendo ou dialogando, mas não completamente. Então, um ponto que a gente quer desenvolver agora com outras pesquisas e que o DX, o Democracia em Cheque, a gente chama de DX, já fez em relação à democracia, é essa triangulação de métodos. A gente acha que é muito importante poder testar narrativas do digital com diferentes grupos, tanto de faixas etárias quanto em termos sociais e mesmo regionais. Então, assim, é uma forma da gente detectar porque algumas coisas funcionam com um grupo, não funcionam com outro. Então, essa complementação ela é bem importante. E, nesse sentido, com esse olhar, a partir do qual a gente também consegue entender qual que é a melhor estratégia para tentar trazer essa pessoa de volta. Se é desmentir a notícia, se é, daqui a pouco, por meio de trabalho com influencers, divulgadores, numa coisa mais lúdica, de repente para jovens, ou, daqui a pouco, uma parceria com associações religiosas, se for uma pessoa mais religiosa, vai variar muito. Então, acho que essa parte do Quali pode ajudar bastante. E, até nesse sentido, eu acabei não falando em relação ao tempo, hoje também está sendo formalizado, lá em Brasília, uma ação interministerial que conta com o Ministério da Saúde, SECOM, AGU, CGU, que é Saúde e Consciência, que é uma política de combate à desinformação que vai começar na área da saúde e da desinformação vacinal. Nós, do Democracia em Cheque, estamos cooperando já com esse projeto, e acho que muito das propostas que a gente fez aqui, a gente vai tentar tirar do papel e estar colaborando com eles também. Acho que é uma boa forma de começar. Acho que dos outros pontos o João já elaborou bem. Obrigada, Ana Júlia. Chloé. Vou ser breve, porque acho que vocês já falaram boa parte do que eu penso sobre o assunto também. Só queria complementar as respostas em relação ao que a Lorena falou sobre estigmatização. Eu acho que uma coisa é quando a gente está conversando individualmente com cada um, né? A gente não pode tratar a pessoa como um espalhador de fake news, porque ela nem é isso, realmente era uma pessoa preocupada com um medo legítimo, que às vezes nem está ligado ao medo da vacina, mas a outros riscos sociais que ela corre ao acreditar na vacina. Mas eu também acho que a gente não pode menosprezar tudo que acontece na internet como medo das pessoas, porque existem campanhas de desinformação, existe organização, existe fake news. Isso tem que ser falado, essas pessoas têm que ser punidas. Então, acho que a gente tem que, lógico, pensar sobre o assunto quando vai conversar individualmente, mas a gente também tem que deixar claro que existem campanhas mal intencionadas para as pessoas não se vacinarem, né? E quando a gente fala de interesses por trás, né, o que a Brígida trouxe, eu acho que tem, além da questão da grana, de você vender uma alternativa à vacina, tem a questão da relevância também, né? Porque muitas dessas pessoas são pessoas que não conseguiram vingar na comunidade científica, ou não tiveram o prestígio que esperavam da comunidade científica, que é uma comunidade colaborativa, onde não existem grandes... Até existe uma estrela ou outra, mas não é esse o propósito da coisa. Então, você cria um movimento paralelo ali, onde você pode ser o reizinho do seu séquito de seguidores ali. Então, a questão da grana é importante, mas a questão da influência, eu acho que também é muito importante também, sabe? Em relação a como falar com outros públicos... e sobre o negócio dos dados, né? Como rebater. Acho que é muito difícil fazer isso, porque é uma era onde opiniões valem mais do que fatos, né? O que você sente sobre o assunto.
É o que eu falei, não adianta eu conversar com a minha mãe, ó, isso aqui, o fato é esse. Não adianta, ela tem a convicção dela. Mas uma coisa legal que eu gosto de pensar, e esse exemplo da miocardite é legal, é que o pessoal tira muitas coisas de contexto, né? Você pega ali um dado, sei lá, teve um aumento em 2020, 2022. Mas você vai olhar, nos últimos 15 anos, é uma oscilação normal da curva. Então, acho que é bom tentar conversar, explicar um pouco para as pessoas isso sobre os interesses, mas eu acabo sempre batendo nesse ponto. Chega uma hora que a pessoa não consegue, não quer ser convencida, e eu espero que as ciências humanas trabalhem nesse sentido para ajudar a gente a como endereçar isso, porque é um desafio mesmo, chega um ponto de não retorno, parece, sabe? E aí até isso já me leva à sua pergunta, porque eu realmente não sei o que funciona mais, eu passo por isso também. Da minha percepção, o que parece funcionar melhor é fazer a comunicação direcionada para o público que você quer atingir, falando a língua deles, né? Então, no caso dos jovens, influenciador, youtuber, a música do Butantan na época da pandemia, esse tipo de ação direcionada. Mas eu confesso que é uma coisa que é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que todo mundo quer saber como reverter esses 20%, 30% aí, né? Então, espero que a gente tenha mais respostas sobre isso em breve. Obrigada, Chloé. Eu queria fazer 2 observações ainda sobre as perguntas. Eu acho que a jornalista Maria Ressa, que é a ganhadora do Nobel, ela faz uma distinção que eu acho que é importante, que ela fala em disinformation e misinformation. E para justamente sublinhar a diferença de intencionalidade. Porque esse elemento que a Lorena traz, quer dizer, como é que a gente aponta, sublinha o caráter falso da informação, enfim, sem alienar ainda mais pessoas que a gente precisa trazer para o debate. Acho que isso, quando a gente discute desinformação, tem também uma questão, quer dizer, o quanto há de intencionalidade. Eu não sei se vocês lembram, na época do impeachment, se vocês foram impactados, tinha uma informação que circulava que a Dilma ia ficar com um avião presidencial para ela. A gente discutia muito isso, assim, o quão factível é, assim, no que você precisa acreditar para isso? Então, ela vai estacionar onde? Na garagem do apartamento? Assim, então, assim, mas eu estou trazendo esse exemplo porque a gente discutiu muito assim, devemos ir atrás deste cara? A gente precisa explicar para este cara que isso não é verdade? Eu, pessoalmente, acho que talvez esse cara não é onde a gente tem que alocar as nossas energias. No entanto, o Pew Research Center nos Estados Unidos tem uma pesquisa muito interessante, ainda com dados um pouco antigos, mas está falando da sociedade americana, uma sociedade mais letrada que a brasileira, enfim. Mas ele mostra que quase 50% das pessoas que responderam falaram: já compartilhei informação falsa. Tudo bem, esse dado, eu acho que o que a pesquisa do Pew para mim é importante é que ele fala que 27% das pessoas dizem que já compartilharam intencionalmente. Então, elas sabiam que aquela informação é falsa e elas compartilharam ainda assim. E elas compartilham por quê? Porque elas sustentam o ponto de vista delas. Isso, para mim, também fala um pouco do nosso ambiente de debate, que tem muito pouco espaço para escuta e tem muita necessidade de convencimento. Então, isso também é um elemento, eu acho que assim, desarmar esses espaços de debate também me parece ser um caminho importante para a gente poder promover transformações por meio da comunicação também. E eu acho que esses dados que foram apresentados aqui, os caminhos, são fundamentais para a gente pensar esses processos. Queria agradecer os participantes da mesa, queria agradecer vocês e, mais uma vez, a Fundação. Obrigada. E convidar a Márcia para subir aqui ao palco. Bom, obrigado a todos. Eu não vou alongar aqui, eu só subi aqui para agradecer, gente. Acho que hoje o dia foi cheio de informação, debate bom. E para nós da Fundação é uma alegria poder estar aqui com todo mundo, ter todo mundo aqui discutindo com esse nível de qualidade. Saímos daqui com a cabeça lotada de coisa para pensar o futuro da nossa agenda, que vai até 2030. Ainda bem que a gente tem até 2030. Então, muito obrigada pela presença de todos. E já queria anunciar que o ano que vem o tema é saúde mental. Estão todos convidados. Dia 9 de outubro estaremos lá no Frei Caneca para falar desse tema tão importante para as nossas crianças e adolescentes no Brasil. Gente, obrigada, muito obrigada por hoje.